O nosso devocional hoje é baseado no capítulo 20 do Evangelho de João. Se você quiser, você pode fazer a leitura desse capítulo todo na sua Bíblia depois. Ou então, preste bastante atenção no que nós vamos falar. O nosso devocional hoje tem como tema Ele vive. Ainda estava escuro, era de madrugada. Maria Madalena vai até o sepulcro para prestar uma última homenagem ao Mestre. Mas ao chegar lá, ela encontra apenas o túmulo vazio. O corpo do Mestre sumiu, desapareceu. O desespero que já estava em seu coração apenas aumenta. Maria corre, Pedro e João voltam correndo também até o sepulcro. Eles veem os lençóis no chão, mas veem também o lenço que estava sobre a face de Jesus dobrado. Uma cena de ordem no meio de uma cena de caos. Jesus estava sinalizando através desse lenço dobrado: eu me retirei, mas eu voltarei. Pedro e João voltam para casa, mas Maria Madalena fica. Ela não consegue ir embora. Ela chora diante do túmulo vazio, sem perceber que o vazio do túmulo era a maior prova do poder de Deus. De repente, alguém se aproxima. Ela achava que era o jardineiro e, com a voz embargada, ela implora: se o Senhor levou o meu mestre, diga onde o colocou. Então, uma única palavra muda todo o cenário. Jesus apenas diz o nome dela: Maria. Naquele instante, o luto dela morre e a esperança dela ressuscita. Maria não reconheceu a fisionomia do mestre, mas reconheceu o som da sua voz, que chamava ela pelo nome. Muitas das vezes, nós estamos como Maria, focados no túmulo, nas perdas, nas dores, nos planos que morreram. Choramos tanto que a nossa visão fica embaçada e não nos permite reconhecer a presença do nosso amado Mestre no meio de tudo isso. A presença do Rei vivo que está em pé, bem diante de nós. A ressurreição não é apenas um evento histórico que aconteceu, mas é a garantia de que o nosso nome é conhecido no céu e de que servimos um Deus tão poderoso que a morte não pode deter. Jesus venceu a morte para que nenhum sepulcro na nossa vida tenha a última palavra. O túmulo está vazio. O nosso Rei ressuscitou. Ele vive. Ele reina e reinará para sempre. Para sempre o nosso Deus reinará. Então que nesse domingo, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Mestre Jesus, do nosso Rei, que ressuscitou, que teve poder de levantar de dentre os mortos, que nesse dia a gente venha lembrar disso, que a gente venha verdadeiramente entender o propósito da morte e da ressurreição do Senhor. Aliás, teria sido em vão, Paulo fala isso para os irmãos lá em Coríntios. Ele fala que teria sido em vão se nosso Cristo não tivesse ressuscitado. Pregamos o Cristo crucificado, mas também pregamos o Cristo ressurreto, para que todos saibam que a morte não pôde deter o nosso Deus. Nós servimos um Deus poderoso, glorioso, majestoso, que reina soberano, que tem todo o controle de toda a situação em suas mãos. Esse é o nosso Deus. Jesus vive. Ele reina, Ele ressuscitou e nesse dia Ele te convida a abrir o seu coração para que mais uma vez você prove de sua bondade, de seu amor, de seu poder e que você coloque diante dEle toda a causa que parece estar sepultada, mas que Ele tem poder de fazer reviver. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que o propósito dEle de morte e ressurreição é para mostrar a sua soberania, o seu governo, o seu poder, que não tem limites. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não, o nosso Mestre não. Então continue confiando e crendo no Senhor de todo o teu coração. Em nome de Jesus, o nosso Rei vive. Quando Ele deixa o lenço dobrado, irmãos, que mensagem poderosa. O lenço dobrado ali tinha um significado na cultura judaica. Significava que ele ainda voltaria para o cenário. Eu me retirei por um tempo, mas eu vou voltar para o cenário. Porque
Ele deixou essa promessa de que ele vai voltar. Hoje ele está à destra de Deus Pai, mas de lá ele vai voltar para buscar aqueles que são deles, aqueles que creram no seu nome. Você vai fazer parte disso? Então entregue a sua vida a Jesus. E se você já entregou, fique firme, persevere, não desista, não negocie os valores e princípios do Senhor, não negocie a sua fé, mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus e o seu coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia de alegria, que seja um dia onde a esperança tome conta do seu coração, porque se a morte não pode conter o nosso Deus, se o nosso Deus é poderoso para vencer a morte, o que seria de mais de difícil que Ele não poderia fazer? Então vamos continuar crendo, vamos continuar tendo fé e depositando a nossa fé apenas no Senhor e naquilo que Ele diz em sua palavra. Ele prometeu que voltaria. Ele deixou o lenço dobrado. Ele vive e reina. E Ele vive nos nossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor, que seu dia seja tomado dessa alegria do Espírito Santo, ainda que o cenário não seja favorável, mas que as lágrimas não venham embaçar os seus olhos nesse dia. Que uma alegria que vem do céu venha inundar o seu ser e o meu ser, o nosso interior, porque a gente tem essa fé depositada na palavra de Deus. Se a morte não pôde deter o nosso Senhor, o túmulo está vazio, o que mais é difícil para Ele? Nada. Tudo é possível ao nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada porque o túmulo está vazio, Senhor. Nós queremos te agradecer. O túmulo está vazio. E nós entendemos que isso tem um significado poderoso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quando nós nos sentimos perdidos, assim como Maria ali se encontrava perdida, os discípulos, diante daquela situação que parecia ser o fim, o mestre havia morrido, o corpo havia sumido, e eles ficaram confusos. Senhor, nós também podemos ficar, mas quando nós nos sentimos assim, nos ajuda a ouvir e reconhecer o som da sua voz, nos chamando pelo nome, nos lembrando de que estás presente e de que estás vivo e reina soberano sobre toda a situação. Senhor, nos ajuda a tirar os nossos olhos daquilo que morreu e a enxergar a vida que está diante de nós, a vida eterna, a vida em abundância, a vida que o Senhor nos deu, uma nova vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos que a alegria da tua ressurreição transforme cada situação da nossa vida em celebração ao teu nome, em celebração daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é, Senhor. Em celebração daqueles que realmente têm a sua fé depositada no seu nome. A nossa esperança está em ti. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, até o nosso próximo devocional. E se você puder, medite mais uma vez nesse texto glorioso, do capítulo 20 de João. Deus vai continuar falando coisas poderosas ao seu coração. Amém. Fica com Deus, até mais.